Muito boa noite. Que a paz de Jesus continue em nossos corações, nossas mentes, que possa nos iluminar e que nós possamos aproveitar essa luz de entendimento e de compreensão. Dando continuidade na leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeites com suas lâmpadas. Atrasando novos, todos eles acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito: o novo vem aí. Saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: de modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Ora, essa parábola é sempre da pegar dentro de um contexto, que diz um contexto, um pretexto, mas efetivamente deve ser dentro de um contexto, porque dizer que o Senhor, que seria o Jesus, o Deus, não? A personificação desse Senhor, que vai expulsar, vai proibir de entrar em comunhão com Ele algumas pessoas, é um pouco complicado, é uma imagem muito forte, né? Vamos dizer que dentro do contexto ele está fazendo um paralelo, como nós dissemos, do fim dos tempos, daquele entrada no reino dos céus, que nós sabemos é o reino espiritual. Seria aquela época que está chegando agora, da evolução da humanidade para um outro entendimento, tanto espiritual quanto material, não? Que nós já estamos vivendo uma fase de tecnologicamente avançada, não? Que requer o novo espírito do ser humano para entender e para aproveitar a vida. Então, primeiramente, nós vamos dizer que as 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, quem são? São aquelas que vão acolher o noivo, que vão compartilhar as bodas. Então, é uma figura, como dizer, alegórica, que tinha os antigos hebreus, não? Judeus, de dizer do contato, da vivência com Deus. Para eles era um casamento, né? Então, nesse casamento, o noivo, quem é? Nós, no nosso caso, dizemos que é Jesus. Tudo bem. Aí, quem vai ao encontro de Jesus? Aqui já fala que são 5 virgens, quer dizer, são as pessoas de boa índole, como fala Jesus muitas vezes, que precisamos nos assemelharmos a crianças, de coração limpo. Entretanto, aqui já está especificando que, ao saírem, 5 dessas pessoas, quer dizer, metade, elas foram já prudentes, eles já pegaram uma reserva, eles já pensaram o que podia dar errado, o que podia precisar no caminho. 5, a outra metade, elas fizeram assim, saíram do jeito que eles estavam, não pensaram bem no futuro. Aí fala prudentes e as insensatas.
que isso é uma figura que no Antigo Testamento e também no Novo é muito recorrente. Quer dizer, não é simplesmente, como já falamos muitas vezes, ter fé, eu acredito em Deus e acabou. Não, acreditar é acreditar com conhecimento, com causa, falando, o que vai precisar, o que precisa para ter fé. É nesse sentido. Tanto é que depois aconteceu que o noivo atrasou. Como já falou Jesus outras vezes, a gente não sabe o momento que vai acontecer isso. Então você vai atrasar dependendo do que você estava achando. O que acontece? Que vai ficar sem luz. Nós podemos dizer, para fazer uma comparação mais atual, vamos dizer que são 10 motoristas de Uber, que vai sair com o carro deles e vai esperar a chegada no aeroporto, para depois levar o noivo no clube onde vai ter esse casamento. Mas o que acontece? Que vai demorar, vai atrasar, e 5 desses motoristas, ele vai fazer corridas fora do que estava preestabelecido, dizendo, tanto vai atrasar, depois eu vou ter gasolina suficiente. Só que atrasou muito, fizeram muitas corridas fora do horário, e ele vai ficar sem gasolina. Isso é uma coisa que pode acontecer. E o que vai acontecer? Quem tem a gasolina não pode dar a gasolina para os outros. Jesus também fala numa outra parábola de evitar de dar pérolas aos porcos. Quer dizer, de dar do próprio conhecimento, de fazer algo incorreto, para não alimentar a insensatez dos outros. Pois será como um homem, ele diz Jesus que continua falando, pois será como um homem que viajando para o estrangeiro chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. O que recebeu os 5 talentos, saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 talentos, outros 2. Mas aquele que recebeu um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar as contas com eles. Chegando aquele que recebeu os 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo, Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o de 2 talentos, disse, Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que receber 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, adormentado, fui enterrar teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então, devia ser depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem, e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado, e terá em abundância,
Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui sempre mais tem uma imagem muito forte, final, do ranger de dentes, de ser tirado fora. E nós vamos repetir mais uma vez que dentro da nossa visão espiritual, isso é uma figura alegórica, dizendo que, na realidade, as pessoas que deixam de acompanhar o progresso, tanto material como moral, eles vão ter, vai se dar mal, no sentido de vai se encontrar numa situação de penúria, de arrependimento, de remorso e tudo mais. Bom, a famosa parábola dos talentos. Primeiramente, talento, naquela época, era uma moeda, que se chamava talento. Depois pegou a conotação de talento de uma virtude, de um valor que cada um tem. Não? Talento para fazer uma coisa ou outra. E justamente aqui tem sempre aquela figura alegórica. Não é que o Senhor dá mais a um que a outro. É que alguns já desenvolveram essas virtudes, essa capacidade que tem. Então, ele vai se encontrar com pessoas que têm outras capacidades. Então, quem tem mais capacidade, ou melhor dizer, tem mais capacidades, quer dizer, tem vários talentos, não tem um talento só. Quem tem 5, que tem 2, que tem 1, que tem 3, né? Assim por diante. Aí, cada um é chamado a desenvolver uma tarefa. Por quê? Porque é o Senhor que sabe o que ele pode fazer ou ainda não está podendo fazer. Então, aquele que tem um talento só, que fala, olha, eu tenho só um talento, o que eu vou fazer com isso? É muito pouco. Tudo bem, o pouco, mas o pouco vai juntando. E como se diz, para fazer uma grande caminhada, vai fazer o primeiro passo, porque começa com isso, e depois vai para frente. Se vai conseguir fazer, dentro da vontade de Deus, 10 quilômetros, tudo bem. Se vai fazer 5 quilômetros, são 5 quilômetros. E o outro vai fazer 100 quilômetros. Tem outro que pode fazer uma corrida de carro, outro vai fazer uma corrida de cavalo, outro vai fazer uma corrida a pé. E o que adianta ficar pensando, eu não tenho carro, outro tem caminhão, você está com o pé, está com saúde, vai andando. Até nós vamos ver, por absurdo, não? Que depois de uma coisa do dia a dia, tem pessoas que correm de carrocinha. E se dão bem, né? São felizes da vida. E agradecem a Deus por isso. Por quê? Porque dentro deles tem aquela fé em Deus, aquele amor para a vida, que ele vai aproveitando o que eles têm. Isso é a moral dessa parábola. Que justamente, segundo o conhecimento que cada um tem. Porque veja bem, no servo mau, enfim. Uma coisa que queria dizer. Primeiramente, Deus não é que vai dizer, no caso de Jesus, que seja, né, assim, simbolizado. Ele não vai dizer, você ganhou 5, muito bem, muito... Não, você vai ser fiel. Tanto vai ser fiel aquele que ganhou 5 como aquele que ganhou 2. E seria abençoado também aquele que ganhou 1. O problema daquele que tive somente um talento não é que ele não ganhou, é que ele enterrou. Mas o Senhor vai falar, mas você sabia que eu iria acolher onde não semeei. Quer dizer, você podia fazer uma outra coisa. Além de deixar de aproveitar o talento, você podia dar para quem já conhece, dar aos banqueiros, não? Figurativo, sempre isso. Quer dizer, se você está com medo de fazer alguma coisa, vá pedir a outros, vá se, como dizer, amparar com outros que você conhece, que sabe que são abraçados por Deus, são abençoados.
Então, é como diz o primeiro mandamento. Amarás a Deus teu com todo o teu entendimento, teu coração. Ninguém é desprovisto disso. Infelizmente. O servo mau e preguiçoso, aí se deu mal mesmo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doentes e me visitastes, preso e vieste ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiros e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doentes ou presos e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que fizeste a um desses meus irmãos mais pequenininhos, a mim mesmo o fizestes. Em seguida, dirá ao que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos vós de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiros e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doentes e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e com sede, forasteiros ou nu, doentes ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses mais pequenininhos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Sempre mais figuras simbólicas, figuras muito cruas, muito fortes, porque a simbologia que Jesus usa deve ser, ainda hoje, marcante para que cada um de nós entenda quanto é forte a mensagem de Jesus. Que a mensagem de Jesus é muito mais que daquela meiga, doce, de Jesus que queria amar todos, que ele amava todos, que ele curava todos. Porque é verdade, ele fazia assim para todos, mas para todos aqueles que mereciam, e para todos aqueles que buscavam eles. E o merecimento é que cada um vai procurar ou procurou. E nessa frase que nós sempre frisamos, para ser escritas nos evangelhos, significa que era muito importante cada palavra, cada letra, cada vírgula, que na época nem usava as vírgulas, mas cada iota, cada pequeno signo que eles usaram. Então, essa repetição que faz Jesus, que aqueles agraciados, não, os abençoados, se perguntam, é muito importante. Porque muitas vezes, efetivamente, o homem do bem nem sabe de ser homem do bem. Ele está fazendo o bem sem saber. Não, mas como?
Porque, veja bem, na caridade, que, em fim de contas, nós estamos falando de caridade, porque, dar de comer a quem está com fome, dar de beber a quem está com sede, é uma caridade. Agora, se nós fazemos a caridade com o interesse de ter de volta algo, já mais que caridade, vamos dizer beneficência, já é negócio, talvez. Porque nós não vamos trabalhar para ganhar um salário. Vamos ser abençoados? Sim, mas não vamos ser abençoados com o reino do céu, porque é um interesse. Longe de nós de dizer que então não vamos mais a cobrar nada de ninguém, não é isso. É que o que quer dizer Jesus é que os abençoados, ele vai fazer isso sem saber que está fazendo isso com Jesus, porque Jesus, Deus, está sabendo o que está acontecendo no nosso coração, na nossa índole de cada um, e o esforço que cada um vai fazendo. E o segredo da felicidade é justamente isso. Nós temos múltiplos exemplos. O que me vem na mente agora, Teresa de Calcutá, que ela indo de trem, porque ela era irmã lá, voluntária na Índia, estava indo de trem. E na Índia nós sabemos que naquela época, também hoje, tem muita pobreza. Ele, da janela do trem, ele via que estava um homem que estava com um cartaz que estava escrito "Estou com sede", não? Em inglês. Aí ela se tocou e naquela visão ela viu Jesus, porque ela conhecia o Evangelho. Ela era uma pessoa de boa índole, uma irmã. Ela da Europa foi até a Índia para ajudar as pessoas. Entretanto, o que tocou ela foi aquela frase: "Estou com sede". Aí se lembrou do Evangelho. Aí ela lá enxergou Jesus. Aí ela voltou e depois fez toda a história dela, muito bonita, que criou um serviço para os pobres, não? Deixou a ordem onde ela estava para criar uma outra ordem. Né? Bom, namorado, é para dizer, são exemplos que cada um de nós pode fazer no dia a dia, sempre com aquele sentimento cristão de amor ao próximo, sem ter nada ainda como ganho, né? De volta. E aqui são enumeradas coisas simples que Jesus fala: me deste de beber, de comer, de vestir, me visitaste quando eu era doente. Então nós aqui vamos ver o que na maioria das religiões a gente faz, não? Vai visitar os doentes, os presos, vai amparar as pessoas que se encontram em situação de rua, as pessoas que são desamparadas materialmente, porque nós sabemos que a cura do corpo, a alimentação, essa é uma coisa primordial, é uma coisa básica. Sem isso, como vamos a pensar de progredir moralmente e espiritualmente? Porque é no corpo, com o corpo, que a gente vai ajudar o espírito. Né? E isso são coisas básicas, que até Jesus fazia isso. Jesus dava o alimento material, dava o alimento espiritual, ele dava tudo um ensinamento, ele curava das doenças, mas ele pensava também de dar a comida, a famosa multiplicação dos pães e dos peixes. Isso que ele estava dando para todos, estava fazendo muita distinção com isso. A não ser que, se nós vamos pensar, efetivamente, ele deu a comida para quem chegou até ele para ter uma cura espiritual, para ter um ensinamento. Mas isso lá já vai ser outro departamento. E também, Jesus é Jesus. Nós não vamos pretender isso muitas vezes, né? De que as pessoas venham a nós para saber o que nós de bom temos que falar, né? O nosso conhecimento. Cada um tem o próprio conhecimento.
nós pensamos que as reflexões que nós podemos fazer sobre esse ensinamento das parábolas, vamos a lembrar, são as últimas parábolas que Jesus estava colocando como a entrada no reino dos céus, que seria no futuro da humanidade, que vai ser não tanto o bem que a gente vai fazer, quer dizer, a quantidade, mas o amor no coração, como podemos dizer, a pureza que a gente vai se encontrar espiritualmente falando, se despojando, não dos bens, mas se despojando do interesse em fazer o bem, que isso que é importante. Porque também me vem o exemplo da Teresa de Calcutá, que certa vez no avião, ela foi reconhecida, não? E uma pessoa falará, eu sei que a senhora, não, a irmã, está fazendo muito bem, está fazendo isso, aquilo. Eu falei, tá bom, ela na humanidade dele, mas falei, tá bem, tá bom. Falei, mas eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela tranquilamente falou para ele, mas nem eu faria isso por $1 milhão. Quer dizer, era uma coisa de coração, não era uma coisa para ter uma contrapartida, um benefício material. Muito, muito longe disso. Então, muita paz, que o Senhor nos abençoe. E se Deus quiser, nós vamos continuar na semana que vem. Assim seja. Graças a Deus.